Bem, então, nossa aula de hoje é sobre os grupos instrumentais. A gente já conhece bem algumas características ou propriedades do som. Nós conhecemos a altura, a duração, a intensidade, o timbre e a densidade. Densidade é a quantidade e a diversidade de sons tocados simultaneamente. A altura, ela está relacionada com a frequência, tá? O nosso ouvido, o ouvido humano, ele escuta de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, os sons próximos a 20 Hz são os sons graves. Eles estão em baixa frequência e é fácil identificá-los porque geralmente o nosso corpo vibra quando a gente ouve. Então, quando você ouve um trovão, quando você ouve alguém tocando baixo elétrico, você sente o seu corpo vibrar por causa dessa frequência grave. Os sons agudos, eles estão em uma alta frequência, como por exemplo o som do apito, e os sons médios, eles são basicamente os sons relacionados à nossa voz. A intensidade é se o som é fraco ou forte, né? Alguns sons são fracos, como por exemplo os barulhos até mesmo dos grilos, o som. Agora mesmo meu computador está fazendo um som que é o som natural aqui para ele refrigerar, né? É um som fraco. O som da água saindo do filtro, quando você vai colocar água no copo, é um som fraco. Um som forte, por exemplo, a buzina de um trem, a buzina de um caminhão, é um som forte. Temos também a duração é se o som é longo ou se é curto. Se ele é pausado, né? Por exemplo, aqui o som de um pernilongo, ele é um som longo, porque o pernilongo não para de fazer aquele barulho é constante. E o som curto, por exemplo, o latido, né, de um cachorro, que ele late, para, late, para, late, para. Essa é a característica da duração do som. Temos também o timbre, que é relacionado ao som característico de cada instrumento ou de cada pessoa. Vemos aí o que é a altura, a duração, a intensidade, o timbre, mas nós temos uma característica nova, uma outra característica que nós vamos e que é o tema da nossa aula de hoje, que é a densidade. Então, a densidade é a quantidade e diversidade dos sons tocados simultaneamente. Então, imagina, aqui você tem uma trombeta. O som de uma trombeta tem uma determinada densidade, mas o som de 5 trombetas, ou de muitas trombetas, tem uma outra densidade. Então, o sentimento que ela causa, o som que ela causa, né, é diferente de um ou mais instrumentos. É como, por exemplo, uma pessoa cantar sozinha, a voz de uma pessoa tem uma densidade, mas quando um coral canta, a densidade vocal é outra. Então, a densidade é basicamente o peso dos sons. Então, a gente vai falar agora sobre algumas características ou alguns grupos musicais ou grupos instrumentais. Qual é a densidade, basicamente, desses grupos, baseados nos instrumentos que fazem parte de cada um desses grupos. Então, nós temos, por exemplo, o grupo com base nos instrumentos de sopro, que é a banda. A banda, basicamente, era formada por instrumentos de sopro. A gente tem aqui o primeiro exemplo. Mas, depois do rock, esse termo passou a ser associado a outro tipo de grupo, né? Por exemplo, um grupo de rock, você tem guitarra, você tem baixo elétrico, você tem bateria, e esse nome agora ele abrange mais do que anteriormente. As bandas de jazz, elas surgiram no século XX, nos Estados Unidos, e eles são grupos com instrumentos de palheta, que são, por exemplo, clarinete, saxofone, que são esses instrumentos de sopro. Temos também os metais, como, por exemplo, o trompete, o trombone, a tuba. Temos o contrabaixo, piano e bateria. Então, as bandas de jazz, elas são basicamente constituídas por estes instrumentos, por esses tipos de instrumentos. Temos também a banda marcial. Elas são bandas que geralmente apresentam desfiles. A característica desses grupos é que a música ela também está associada aos movimentos corporais pré-determinados. Ou seja, além de tocarem,
os músicos também fazem uma certa coreografia. A banda é formada por instrumentistas, porta-bandeira e regente. Temos então agora o nosso próximo grupo instrumental, que são as bandas de metais. Os instrumentos exclusivamente sopros de metais e às vezes de percussão. Temos aqui também a banda sinfônica. Ela inclui metais, madeiras, percussão e pode haver contrabaixo, formato e apresentações em forma de concerto. Bandas de rock instrumental. Então, vocês provavelmente já conhecem grupos de rock, né, que tocam rock e tem um solista cantando e tal, mas também existem as bandas de rock instrumental, onde os músicos apenas tocam aí. O próximo grupo é a Big Band, que inclui saxofones, trombones, trompetes, guitarra, bateria, contrabaixo e piano. Pode também haver outros instrumentos de metal, madeira e percussão. Então, a música está ali mais próxima ao jazz. Temos também os grupos de câmara. Eles têm formações eruditas, para poucos instrumentistas, tocam sem maestro e os instrumentos são de cordas, madeiras e piano, mas pode ter metais. Podem ser duo, trios, quartetos, quintetos, sextetos, septetos, octetos e assim por diante, até chegar a uma orquestra de câmara. Nós temos, então, a orquestra de câmara, que é um grupo bem maior, né? Ela compõe entre 15 e 50 componentes, regida por um maestro. Temos os quartetos de cordas. Uma das formações camerísticas mais comuns são 2 violinos, viola e violoncelo. Nós temos também aqui os grupos musicais e instrumentais. Temos a salsa, que ela é tocada com trompete, trombone, saxofone, cangas, piano, contrabaixo, timbalês, maracas, clava, bongo, guiro e campana. O country é tocado com banjo, mandolim, rabeca, violão, guitarra, contrabaixo, sanfona, piano e bateria. Esse é o country. E o fado, ele é tocado com guitarra clássica e portuguesa. Agora, as imagens aí estão trocadas, porque embaixo do country está a imagem do fado, e embaixo do fado está a imagem do country. Então, eu vou dar uma corrigida nesses slides depois, mas esses são os instrumentos. Temos também o reggae, que é tocado com guitarra, contrabaixo elétrico e bateria. Temos o flamenco, que tem como base o violão e a guitarra flamenca, podendo aparecer também o cajón, a castanhola e as palmas. Nós temos também o choro, que é tocado com bandolim, cavaquinho, piano, flauta, clarinete, violão, de 6 ou 7 cordas, o pandeiro, o saxofone e o trombone. É uma música muito legal, vale a pena vocês darem uma conhecida. O choro é uma música brasileira, muito bonita, muito bem tocada e vale a pena conhecer. Tá aí o vídeo para vocês poderem dar uma olhada depois, tá? Que também tem um pouco do forró, que é tocado com sanfona, zabumba e triângulo, e o tradicional pé de serra é o forró basicamente original. E temos o samba, que ele é geralmente tocado com cavaquinho, violão, pandeiro, surdo, tamborim, tantã, bandolim, cuíca e trompete. Tem a banda de pífanos, que ela é uma forma tradicional da música folclórica brasileira, está presente em Minas Gerais, Goiás e principalmente no Nordeste, constituída de pífanos e percussão, surdo, tarol, umbumbo e varia de região para região. A banda de pífano de Caruaru é um dos exemplos desse tipo de grupo. Mas essa então é a nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, até a próxima